vivo aqui do Debate da Vida. Ou então, você também pode ir lá nos 96.5, né? Fica aí nos 96.5, mas se você preferir, pode assistir ao programa através das nossas mídias sociais, Facebook, Instagram e também youtube.com/eutônavida. E participar junto com a gente também, dando a sua opinião sobre o nosso tema de hoje, através do WhatsApp da Vida, 12997472010. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Simone. Bom dia a todos os nossos ouvintes que nos ouvem pelos 96,5 da Rádio Vida em todo o Vale do Paraíba, indo até a divisa com o sul de Minas, Rio de Janeiro, Litoral Norte, capital da zona leste da capital de São Paulo e também ali Guarulhos. Bom sucesso. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. E todos que nos ouvem através do Vida Play, através do vidafm.com.br, em qualquer canto do mundo, muito obrigado pela sua audiência. Hoje comigo aqui nos estúdios, pastor Isaac Pereira e o pastor Lucas Rezende, e na participação especial teremos o pastor Luciano Scala. Pastor Isaac, bom dia, satisfação tê-lo conosco. Bom dia a todos, é uma alegria estar com vocês aqui. Bom dia, Cláudio, bom dia, reverendo Lucas, a Simone, Flávio, que estão aqui na técnica. Que Deus nos abençoe a todos. Espero que esse debate seja de grande edificação para o povo de Deus. Maravilha, professor, pastor, reverendo Lucas Rezende, satisfação tê-lo conosco aqui mais uma vez. Bom dia, pastor Cláudio, bom dia, pastor Isaac, as meninas aqui, né, que a gente sempre agradece por viabilizar tudo isso pra gente. E você, ouvinte, você que nos acompanha aqui, tanto pelo DAIO como também pelas plataformas aí da rádio, um bom dia. E assim como o pastor Isaac, realmente eu desejo que possamos construir aqui algumas conclusões importantes sobre questões que estão sempre aí na mente, né, sendo discutidas por cristãos em geral. Eu acho que é uma singularidade esse momento, porque eu e o pastor Isaac, acho que nós comungamos da maior parte das partes doutrinárias. Eu acho que talvez possa haver alguma discordância aqui nesse tema. Vai achando. O Cláudio quer ver o circo pegar fogo. Eu caço. Então vamos ver se vai dar certo. Tá certo. Satisfação tê-los conosco. Então, obrigado, Simone, obrigado, Flávio, obrigado a toda a nossa produção por estarmos juntos aqui neste debate. O nosso tema de hoje é com relação à estrela de Davi, né? Há uma diferenciação da estrela de 5 pontas e a estrela de 6 pontas. A estrela de 6 pontas seria a estrela de Davi. O cristianismo, ele sempre foi representado pela cruz, né? O judaísmo acabou pegando, né, a estrela de 6 pontas como sendo um dos símbolos representativos, mas outras religiões também utilizam a estrela de 6 pontas. Nós, como cristãos, nós devemos ter a estrela de Davi como um símbolo importante. Qual que é a sua opinião? Nós queremos a sua participação através do Facebook, YouTube e Instagram /EuToNaVida, ok? YouTube, Facebook e Instagram /EuToNaVida, inclusive agradecendo a vocês, porque já somos 4.500 inscritos, então nós vamos buscar agora os 5.000. Então agora a gente já colocou uma meta maior, que é de 100 tá indo muito rápido, então a gente já colocou a meta aí para 5.000. Então 5.000 vai ter até palmas, hein? Vai ter palminha? Vai ter palmas. Vai ter palminha, maravilha. Então vamos lá, então você que está nos vendo, que está nos ouvindo, entra aí, se inscreva no canal, clica no sininho, já vou clicar no joinha aqui, clica no joinha para que esse conteúdo possa chegar em mais pessoas, ou seja, mais pessoas possam ser abençoadas pelo conteúdo que nós temos colocado aqui nos nossos debates, ok? Então vamos lá, vamos começar aí com 1 minuto e meio inicialmente, para que o pastor Isaac dê aí a sua opinião inicial sobre o tema de hoje. A estrela de Davi deve ser um símbolo importante para os cristãos nos dias de hoje? Pastor Isaac. Vamos lá. Para quem está acompanhando aí o debate e não sabe o que nós estamos falando aqui sobre estrela de Davi é esse símbolo aqui. Dá para ver aqui. Esse símbolo aqui que está no centro da bandeira de Israel. Bandeira de Israel é assim, 2 faixas azuis e no centro uma faixa branca com a estrela de Davi no meio. Então, alguns cristãos têm adotado aí esse símbolo como algum símbolo do cristianismo, mas esse símbolo ele é puramente judaico. A utilização dele remonta do século II antes de Cristo. Segundo ou terceiro antes de Cristo, se eu não me engano. E é uma transposição aí
da forma fenícia do hebraico, das letras Dalet, Vev e Dalet de novo, né? Então uma transposição, e significa Davi, Dalet, Vev, Davi, como escreve Davi em hebraico. Então, eu creio que nós não devemos utilizar esse símbolo judaico como símbolo do cristianismo, porque por vários motivos aqui, não vai dar tempo de explicar em 1 minuto e meio, mas nós não devemos utilizar puramente por quê? Porque o cristianismo, a religião de Cristo, o que Jesus veio há 2000 anos atrás pregar, não é uma religião de símbolos como era o judaísmo do Antigo Testamento. Vou explicar aqui o que eram aqueles símbolos do judaísmo no Antigo Testamento. Esses símbolos se encerraram em Cristo, eram sombras do que haveria de vir, e o que haveria de vir já veio, está em Cristo. Então o cristianismo não é uma religião de símbolos. Nós temos apenas 2 símbolos no cristianismo, 2 símbolos que o Senhor Jesus mandou nós realizarmos, é o batismo e a ceia, só, não são símbolos pictográficos, não são símbolos gráficos, são símbolos que a igreja pratica e assim demonstra que são cristãos, o batismo e a ceia somente. Maravilha, obrigado, pastor Isaac, então, pelas suas considerações iniciais. O pastor Lucas terá o mesmo 1 minuto e meio para fazer as suas considerações iniciais. Ok, pastor Cláudio, só uma questão aqui que eu não coloquei nos meus cumprimentos iniciais. É uma alegria voltar ao debate, né? Fiquei um tempasso, então é muito bom voltar e com o pastor Isaac aqui. Nossa. Bom, eu estou feliz por voltar ao debate, mas também estou feliz porque o tema permite que a gente transite por outras áreas, né, de pesquisa que eu labuto, né, por exemplo, a questão da história cultural, porque a impressão ou a posição que eu tenho em relação a esse assunto é considerá-lo mais adiáfora. Quer dizer, é uma questão aí, usando um termo polissêmico lá dos estoicos, né, que surgiu com os estoicos, de que nós estamos falando de uma questão aqui que não envolve nem proibição e nem obrigatoriedade, na minha opinião. A questão do debate é se deve ser considerado um símbolo importante. A questão não é se deve ser, a questão é que é considerado. Vamos dizer assim, quem vai negar que há uma utilização abrangente, comum e que não começou recentemente? Na verdade, há registros arqueológicos, e não só arqueológicos, mas físicos, práticos, né, de catedrais da Idade Média que já tem a estrela de Davi, né, catedrais cristãs. Então, assim, não é um símbolo que começou a ser usado pelo cristianismo recentemente. É evidente, como o pastor Isaac falou, na verdade, assim, o pastor Isaac condensou a utilização dele aos judeus, mas na verdade a gente já tem registro desse símbolo sendo utilizado na Índia 4.000 anos antes de Cristo. Um dos achados arqueológicos mais antigos que relaciona esse símbolo com os judeus, da sinagoga de Cafarnaum, remontando ali aos primeiros séculos. No entanto, né, há um documento de Sidom que talvez estima-se, né, que seja até 4 séculos antes de Cristo. Então, assim, é um símbolo que ganhou notoriedade entre os judeus e passou a ser representativo do povo judeu, especialmente no período ali da Segunda Guerra, quando os judeus passaram a ser identificados pelo regime nazista com a estrela de Davi, porque já no século, se eu não me engano, século XVI, uma comunidade judaica em Praga já utilizava esse símbolo. Então a gente percebe assim que o seu histórico é bem mais anterior. Acho que já rompeu aqui, eu estou vendo aqui, desculpe ultrapassar. Fique tranquilo, como é a primeira, o senhor está voltando agora, a gente vou dar um o Isaac está bem mais à vontade, você viu que ele falou ali bem mais tranquilo, você está acostumado, está aí quase toda semana. Mas vamos lá, nós vamos então ouvir agora os áudios retirados da internet, nós queremos a sua opinião, a sua participação através do WhatsApp da vida, que é o 12997472010, 12997472010, você pode mandar por vídeo, por áudio ou também digitado, tanto no WhatsApp quanto nas nossas mídias sociais. Lembrando que se você for mandar o vídeo, mande de no máximo 30 segundos e coloque ele na horizontal, ou seja, de ladinho, ok? E é importante também que você possa, é importante ressaltar que você não precisa mandar apenas a sua opinião, você pode mandar a sua pergunta. Eu creio que talvez esse tema vai gerar talvez perguntas, então você pode mandar também
sua pergunta pelas mídias sociais e também através do nosso WhatsApp da vida. Nós vamos ouvir o áudio da Carla Damasceno, ela é professora e ela diz que o rei Davi, por reconhecer que Deus o protegeu durante as batalhas, criou um símbolo para usar no escudo e que esse símbolo passava uma informação de que ele era muito forte para a sua nação e os seus inimigos, e por isso entendemos que existe uma proteção espiritual, entenderia-se que existe uma proteção espiritual de Deus. O Eugênio Carpigiani Neto, ele é pastor e ele diz que no Antigo Testamento há uma estrela, mas ela foi usada para a adoração a Moloque. A estrela de Davi é uma simbologia e as pessoas não sabem o seu significado. Vamos ouvi-los e voltamos com os nossos convidados. O rei Davi, durante toda a história dele, ele sempre reconheceu que todas as vitórias militares que ele alcançou foram devido à interferência, à cobertura de Deus sobre a vida dele, ao escudo, ao magen que Deus deu a ele como proteção e como escudo. Nós estamos acostumados a ver uma estrela aliançada a esse escudo, por isso nós chamamos de estrela de Davi. Para o rei Davi, ele era um escudo físico. Por quê? Porque todas as vezes que o rei Davi ia para a guerra, ele colocava um escudo à frente e nesse escudo esse escudo era responsável por amparar, por aparar as setas, as flechas. E com isso, o rei Davi passava uma mensagem muito forte para a sua nação, mas também para os seus inimigos, que ele só era quem ele era por causa das ações de Deus na vida dele. Então, isso nos faz pensar que existe uma proteção espiritual sobre a nossa vida. O magen de Deus, ele existe para nos proteger das armas do inimigo. 96.5 Debate da vida. Tomaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que fizestes para as adorar. Então eles fizeram uma estrela. E hoje existe uma simbologia muito grande. Fazem uma estrela e diz, essa é a estrela de Davi. Eu não achei estrela de Magen Davi, que é uma palavra hebraica que significa escudo de Davi, mas nunca foi feita uma estrela de Davi pelo povo hebreu. Aqui no deserto fizeram essa estrela, mas adoraram essa estrela. E a pessoa fica se firmando naquela simbologia. Na bandeira do Estado de Israel existe uma estrela, a estrela de Davi. As pessoas criticam alguém porque fez uma imagem, isso aqui é Jesus Cristo, isso aqui é esse santo, isso aqui é aquele santo, mas a própria pessoa às vezes tem uma imagem na sua casa, uma imagem de uma estrela, de uma chama, uma simbologia cristã, não é? E não sabe exatamente o que significa, achando que está servindo a Deus, mas não está. Nós vemos que Jesus é uma estrela, como em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, dizendo também em Mateus 2:2, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Essa estrela indicava onde estava Jesus. E em Apocalipse 22:16 diz, eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Mas não precisamos adorar uma estrela, ter como símbolo uma estrela e ficar fazendo simbologia e colocando nossa confiança nesses desenhos, nessas imagens, nesses símbolos. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Bom, estão aí os áudios retirados da internet falando sobre o assunto. O Eugênio Carpigiani Neto, que é pastor, ele fala sobre essa simbologia, ele até menciona que nunca foi feita uma estrela específica de Davi. Me ficou até uma dúvida aí de em que momento surge este símbolo, onde foi desenhado este símbolo, como que se cunhou este símbolo como sendo a referência aí a Davi. E no caso da Carla Damasceno, ela fez uma conexão aqui falando sobre as vitórias de Davi, ou seja, Davi, ele demonstrava que as vitórias dele, ele tinha o sentimento de que as vitórias dele seriam provenientes de Deus, e ela fez uma conexão no final mencionando o fato de existir uma proteção espiritual, que seria um símbolo de uma proteção espiritual que nós teríamos. Obviamente eu quero a opinião dos nossos convidados e também a sua opinião através da nossa enquete, inclusive, que está disponível no Instagram e no Facebook. No Instagram, no Stories, e no Facebook, você entrando no Facebook tem lá a nossa transmissão. Estamos transmitindo ao vivo agora. Entrou na
transmissão. Você encontra lá como votar e participar da nossa enquete. Eu volto então com o pastor Lucas, que terá 4 minutos para fazer a sua explanação sobre o assunto. Ok, pastor Cláudio. Em primeiro lugar, assim, comentando já as opiniões expostas, né, eu acho que é elucidativo isso. Eu não concordo nem com a Carla, né, e nem com o Eugênio. Por quê? A Carla usou aqui um argumento de que Davi usava essa estrela, que os guerreiros, né, de Davi usavam a estrela. Isso carece de provas. Nós não temos nenhuma evidência bíblica, não há nenhum texto bíblico que dê a referência de que usou-se essa estrela e muito menos o formato dela. Então, assim, são afirmações que extrapolam o que a gente tem da Escritura. Por outro lado, o Eugênio também ele vem relacionar a estrela de Davi com a idolatria, né? Com estrelas ali que são mencionadas na Bíblia, mas também que não nos dá nenhum formato. A gente não pode assegurar que de fato fosse uma estrela como o hexagrama, que é essa estrela de 6 pontas, né? Então, assim, eu não concordo com nenhum dos dois e repito, né, enfaticamente, para mim é uma questão adiáfora. Quando eu falo adiáfora, é que vai além daquilo que está realmente prescrito nas escrituras como ordem, ou como proibição, ou como obrigatoriedade. Para mim é uma questão cultural, um elemento cultural. O pastor Isaac colocou para a gente assim, a origem, né, na verdade eu quero citar pelo menos 2 afirmações dele. Uma, ele colocou a questão das 3 letras, né, que formam o nome Davi, que seriam ali 2 Dalets, né, um no começo e um no final, e um Vav, consoantes no hebraico. E nesse caso o proto-hebraico, os Dalets, eles têm um formato aí de um triângulo e por isso faz-se essa relação. No entanto, essa é uma das teorias para a utilização da estrela de Davi. Outras relacionam a estrela, né, ali com as suas 6 pontas e os 12 lados, então se relacionaria com as 12 tribos de Israel. Outros significados é o Magen Davi, né, que é a palavra escudo, como ela colocou, mas como eu disse, não são questões que carecem de prova. A questão é, nos últimos séculos, intensificou-se essa relação da estrela com Israel, com o povo judeu. Agora, a questão é, o pastor Isaac colocou que o cristianismo não é uma religião de símbolos. É impossível nós vivermos sem símbolos. Na verdade, nós nos comunicamos por símbolos. Os símbolos eles surgem naturalmente na nossa vivência, na nossa convivência. Então, assim, a linguagem é um símbolo, né? Existem diferentes concepções de cultura, né? Você tem, e aí retomando, né? Por que eu começo a falar nesses termos, transitar pelos termos da história cultural? Porque eu repito, na minha opinião, é uma questão adiáfora. Quando a gente olha para a cultura, existe a concepção clássica de cultura, que a cultura tem a ver com formação das pessoas, que é a questão do culto, né? O conhecimento, a formação de um indivíduo. Tem a concepção etnográfica, mais antropológica de cultura, no sentido de que cultura são as características de um povo. Aí se estuda ali e faz a descrição daquele povo, dos seus costumes, dos seus hábitos. Existe a concepção simbólica de cultura, que envolve o quê? Interpretar toda a expressão humana no seu significado. Toda a expressão humana, seja religiosa, seja artística, seja de comunicação, envolve símbolos. Você vai usar símbolos para serem compreendidos e interpretados. É impossível você viver sem símbolos. O símbolo está inerente à vida humana, à comunicação humana. Então, nesse sentido, quando nós lidamos com símbolos, nós precisamos pensar nas questões das associações. Os símbolos tem o seu caráter associativo. Você associa o símbolo ao seu significado. E assim nós comunicamos, assim nós passamos a mensagem. Então a gente vai ter que discutir aqui no programa o que pode ser associado a este símbolo que é a estrela de Davi, que é amplamente usado no meio cristão. É parte da expressão cristã esse símbolo. Isso aí é inegável. Como eu disse, catedrais lá da
evangélica brasileira como um todo, nós temos um grande problema ao utilizar um símbolo, seja estrela de Davi, seja o ictus, aquele peixinho que o pessoal utiliza também como... acho que o ictus é até um pouco mais próximo. Se você é um cristão sionista, talvez você possa aí utilizar a estrela de Davi. Cristão sionista é aquele que crê que Israel ainda tem um papel fundamental na história e no plano de Deus. Mas se você utiliza o ictus, utiliza a estrela de Davi, nós temos um problema aí de você atribuir a esse, como a Carla disse, atribuir isso a uma superstição. Aquilo vai me proteger. Não é o poder de Deus. Não é pelo fato de eu estar usando aquele símbolo, aquilo vai me proteger. E o judeu do Antigo Testamento utilizava muito isso. Adorava uma imagem. Não é à toa que está lá no Decálogo, porque não farás para ti imagem de escultura. E quando o povo fez o bezerro de ouro e o adorou, Deus foi muito severo com eles. Enfim, o povo adorava essas coisas. Então, os símbolos que nós tínhamos no Antigo Testamento, meus irmãos, os símbolos todos, nós tínhamos símbolos na roupa dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, nós tínhamos símbolos no templo, vários símbolos no templo. Você lê o livro de Levítico, é símbolo atrás de outro, para quê? Era um efeito didático para o povo lembrar de verdades verdades bíblicas acerca de Deus. Só que isso, segundo o texto ali de Hebreus, tudo isso, todos esses símbolos, o templo, os sacerdotes, as roupas, tudo isso eram sombras, coisas que a gente via assim distorcido, não via direito daquilo que haveria de vir. E o que veio é Jesus, está lá em Hebreus 10:1. Olha só, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. Aí o versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia exercer o serviço sagrado, que está falando do sacrifício, que também era um símbolo. E o povo via esse símbolo, se identificava, existia uma identificação cultural. Mas isso deve ser abolido pelo cristão. Todos esses símbolos do Antigo Testamento devem ser abolidos. Por quê? Abolidos, vejam aqui, não estou apagando aqui o Antigo Testamento. Daqui a pouco o pessoal no chat vai falar isso aí. Que eu Você conheço, não está querendo atualizar a Bíblia, bem. Não. Eu conheço muito bem esse pessoal do chat aí. Lá, o pastor Isaac falou para jogar o Antigo Testamento fora. Não é isso. Mas eu estou mostrando aqui que esses símbolos todos encontraram a sua realização em Jesus Cristo. E logo, se você se apega a esses símbolos, para constituir o seu cristianismo, a sua adoração a Deus, a sua fé, você está menosprezando o Senhor e a sua obra. Se você se apega a isso, eu tenho certeza aqui que o reverendo Lucas fala dessa maneira adiáfora, como você utilizar, eu sou cristão, eu sou sionista, utilizo lá a estrela de Davi, é isso. Mas se você utiliza isso para constituir a sua adoração, para constituir a sua crença, a sua fé, você está menosprezando a obra de Cristo. Ok, então, dado aí as considerações iniciais e explanação dos nossos convidados, eu creio que já deu para você entender um pouco do assunto e você pode então opinar através das nossas mídias sociais, YouTube, Facebook e Instagram, e também através do WhatsApp da Vida, que é o 12-997-47-2010. 12-997-47-2010. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos com a discussão do assunto. A estrela de Davi deve ser um símbolo importante para os cristãos? Eu acho que já acabou entrando aqui o ictus também, né? Porque também é um símbolo bastante utilizado pelos cristãos. Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida volta daqui a pouco. What's da vida? 12-9747-2010. Vida FM 96.5. Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. 12-99665-2277. Esse é o telefone comercial da Vida, a rádio que mais vende no Vale. Sintoniza aí. É tudo de bom. Meu nome é Camila Pitanga e eu sou atriz, mãe e cineasta.
Eu sou a Tyler e luto pelas mulheres trans. Sou Priscila Parapoto, líder indígena. Nina Silva, criadora do movimento Black Money. Eu sou Vivi Duarte, empreendedora social. Quando mais mulheres tomam decisões, mais escolhas são feitas a partir da nossa visão. Isso é democracia. Mais mulheres na política. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. Camila Pitanga não cobrou cachê para participar dessa campanha. A vida é tudo de bom. Se tem debate, tem vida. Tem a sua participação pelo WhatsApp da Vida, 12997472010, dando aí a sua opinião sobre o nosso tema de hoje. A estrela de Davi deve ser um símbolo importante para os cristãos? O que você acha? Ou você tem alguma pergunta, alguma dúvida? Então pode mandar também a sua pergunta, né, Cláudio? Pelo 12997472010. E a pesquisa, como tá? Opa, vamos lá pra pesquisa. Eu não tinha olhado a pesquisa não, Simone, por isso que você é fera demais, viu? Vamos lá. O negócio tá bem próximo, viu? Tá parelho aí, tá bem praticamente empatado. 56% estão dizendo que sim, que a estrela de Davi deve ser um símbolo importante para os cristãos, e 44% dizendo que não. Então tá quase 50-50, né? 50-50. No Instagram, 59-41, ou seja, mais para sim do que para não, mas já tá um pouco mais distante, não tá tão equilibrado assim. Mas você pode também dar a sua opinião na nossa pesquisa, e você é quem muda o resultado da pesquisa até o final do nosso programa. A cada bloco, a cada início de bloco, nós vamos dando para você o resultado aí da nossa pesquisa. Temos aqui o Rufus Godoy dizendo: bom dia, não sei se estou enganado, mas penso que temos confundido a simbologia de certas coisas na Bíblia com a simbologia que desejamos que aquilo tenha. A fé precisa ser baseada em símbolos? Será que tantos símbolos não têm tornado o bezerro de ouro moderno? A Celina Lemes: bom dia, graça e paz. Não vejo problema, porém muitas pessoas estão tomando como amuleto. É aí que vem o problema. Temos aqui também a opinião do... Deixa eu achar aqui, porque eu achei muito interessante aqui. Não é nenhuma opinião, é apenas uma colocação do Alexandre Salgueiro, dizendo assim: mas que o pastor Isaac é brabo, é sim. Ainda bem que podemos ter as nossas próprias opiniões. Eu achei interessante a colocação do nosso ouvinte. É nada, mas é um doce. É um doce. No debate pode dar impressão, mas é um doce, o homem de Deus. Obrigado, Cláudio. Mas vamos lá. Então tá aí a opinião dos nossos ouvintes. Temos um áudio, Simone, Temos, do sim. Obadias. Isso, Obadias de São José dos Campos. Vamos ouvir. Para mim, o símbolo de Davi é importante, sim, mas o mais importante para nós cristãos é o símbolo da cruz. Cristo morrendo por nossos pecados para nos salvar. Ali está tudo consumado. Então não existe outro símbolo mais importante para mim e para os cristãos do que a cruz de Cristo, que hoje está vazia. Amém? Ótimo, tá aí, ó. Mas aí o áudio do Obadias, ele acaba também nos trazendo aqui, porque a gente tá falando, queira ou não, de símbolos, né? Então o símbolo é a cruz. A Igreja Católica tem o símbolo da cruz com o Cristo crucificado. A Igreja Evangélica, a Igreja Protestante, tirou o Cristo da cruz e coloca ele como já ressuscitado. Então, ou seja, uma pega antes, mostrando a crucificação, e a outra mostra que ele já ressuscitou, ele não está mais lá. Mas não acaba sendo também um símbolo? Será que a gente acaba também não se apegando a esse símbolo? Isso pode se transformar também num amuleto? Ou, como dito pelo reverendo Lucas, o fato de que os símbolos estão aí, que nós vivemos e convivemos com os símbolos de uma forma cultural. Bom, volto então com os nossos convidados, então vamos colocar todos na tela aí, para debater esse assunto, inclusive com relação à colocação dos nossos irmãos, né? Tem aqui, inclusive, o Rufus dizendo que será que isso não se tornou o bezerro de ouro moderno? Isso não se torna o bezerro de ouro moderno? Senhores. Bom, primeiro eu queria comungar aqui consentaneamente, caminhar com o nosso ouvinte, eu acho que, eu esqueci o nome dele, né? Que falou do pastor Isaac, né? Da braveza do pastor Isaac. Eu queria fazer aqui um morde-a-sopra invertido, né? Primeiro eu vou assoprar para depois morder. E quando eu falo... É o Alexandre. Ouvinte Alexandre. Alexandre, é a mesma percepção que eu tenho, mas aí eu quero fazer o morde-a-sopra invertido. Primeiro eu vou assoprar e depois morder. Assoprar no sentido de que esse jeito do Isaac contribui
tanto, né, na questão apologética, porque eu fico conversando aqui em questões culturais, né, como um cientista da cultura, aí ele vem incisivamente resguardando o povo de Deus do perigo de transformar o símbolo em um elemento de idolatria, e bem, né, e defendendo bem, que é muito importante. Às vezes falta ser tão incisivo, falta mais assertividade da nossa parte em resguardar o povo de Deus nesse sentido. Esse né? é o assopra. Esse é o assopro. Vamos ver, esse é o assopro porque mas isso é recorrente. Se os irmãos perceberem, o Isaac nessa postura firme, que é característica da postura dele mesmo, assim, nos debates, acaba contribuindo demais para que o povo de Deus não cometam erros que são realmente muito perigosos, né? E a gente vê cristãos evangélicos aí abraçando, adotando amuletos, o que traz muito prejuízo espiritual para essas pessoas, porque deixam de desfrutar de uma espiritualidade mais saudável, sadia e madura. Agora vamos morder, né? Não é só de assopro que é a vida, né? Temos que morder também. Nem só de assopro viverá o homem, né? Agora deixa eu lembrar aqui o que era a mordida, porque eu esqueci. Eu fiquei tão intertido no assopro que... Então, a questão é, voltando aí na questão dos símbolos, eu acho que eu perdi aqui o morde, viu? Mas tudo bem, vamos... Já vai ser morde, então. Vamos voltar aqui. Então assim, lembrei mais ou menos da mordida. A mordida é no sentido de contrapor, né, a questão que ele colocou dos símbolos, assim, da gente a religiosidade, o cristianismo não é uma religião de símbolos. Ok, mas como eu disse, os símbolos é inerente à vida cristã. E na verdade, o símbolo, ele nos leva. Na verdade, a gente tem que considerar para onde ele aponta, e ele é muito útil. Você não toma o conteúdo de um frasco se você vê ali o símbolo da caveirinha com os ossos cruzados. Por quê? Porque o símbolo comunica rapidamente. Às vezes até uma criança, me faz lembrar do seu Madruga. Você lembra daquela aula que deu para o pessoal desenhou a caveira lá no carro? Veneno? Pois é, o símbolo você comunica rapidamente, porque você aciona ali arquétipos inconscientes que te faz já entender a mensagem de uma maneira prática e rápida. E como o pastor Isaac disse, isso é muito didático. E nós não podemos nos abster dessa didática que traz uma mensagem que trabalha, né, o inconsciente coletivo no sentido de apropriar. No nosso caso, estamos muito interessados de que as pessoas se apropriem da verdade revelada de Deus. E quando eu olho, por exemplo, a estrela de Davi, se eu desassociá-la, deslocá-la do seu significado, aí ela pode virar um amuleto. Por quê? Porque eu não estou trabalhando aquilo que está associado a ela. Agora, o que está associado a ela? Bom, muitas coisas. A verdade, quando a gente busca, né, vamos dizer, motivos para considerá-la como um símbolo importante para o cristianismo, ou como um símbolo relevante. Nem digo importante, porque, repito, para mim é a diáfora. Se você gosta, usa. Se você acha bonito, usa. Se você não gosta... Agora, ela tem significado? Ela nos remete aos significados? Ela nos aponta para algumas questões? Sim. Por exemplo, para a linhagem de Cristo. Uma vez que ela é, hoje, relacionada à figura de Davi, nós temos a linhagem de Cristo sendo apresentada ali. Toda a relação de Deus com Israel no decorrer da história. Deus escolheu um povo e através desse povo ele nos trouxe Cristo. Aí o pastor Isaac usou o texto de Hebreus. Eu uso aqui o texto de Romanos 9, quando Paulo exalta a posição de Israel na história como alvo da graça de Deus. São israelitas. Romanos 9, verso 4. São israelitas. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas. Deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Então, quer dizer, Paulo ali valorizando aquilo que envolve a história de Israel. E quando eu olho para a estrela de Davi, eu estou me reportando a esse povo do que me faz conhecer a lei, que me faz conhecer as alianças. Através da história deles eu conheço a promessa do Cristo. Claro, tudo centraliza em Cristo. Ele é a plenitude, né? Toda a plenitude, a expressão exata do ser de Deus, sem dúvida. Agora, eu vejo a luz a partir da escuridão. São sombras que me ajudam a enxergar claramente
total significado da pessoa de Cristo. Então negar, anular, desprezar isso é fazer o que o apóstolo Paulo não fez. O apóstolo Paulo não despreza essa história. E olhar para a estrela de Davi é considerar essa história. É didático, você aprende muita coisa considerando todas essas questões. Então eu vejo a importância do símbolo a partir dessa perspectiva. Ok, há um contraponto entre as estrelas, que é a estrela de 5 pontas e a estrela de 6 pontas. Qual que é a diferença disso? Porque... Então, olha só, Cláudio, você está mencionando aqui o pentagrama e o hexagrama. Mencionaram já a cruz, eu mencionei o ictus, enfim. E o reverendo Lucas aqui está falando do significado. Ele falou de um significado. A estrela de Davi é utilizado também em religiões de cabala. Como forma de superstição mesmo, assim, e não só o pentagrama, o hexagrama também. Então, se você for atribuir um símbolo, eu concordo com o reverendo aqui, de que os símbolos são didáticos. Claro, senão Deus não teria feito o que fez com Israel no Antigo Testamento. Cheio de símbolo lá para o povo aprender quem é Deus. Deus estava se revelando ali ao povo com aquela multidão de símbolos. Só que essa variedade de significados, variedade de associações. Você tem estrela de Davi no peito, então você pratica religiões da cabala. Não, eu sou sionista. Aí você tem que ficar explicando. E outra coisa, eu reforço o que eu disse no começo. Os brasileiros e o ser humano como um todo, ele é muito propenso à superstição. E é transformar um símbolo em uma proteção espiritual, mas que seja a cruz, com Jesus ou sem Jesus. Lá, os católicos usam com Jesus ainda na cruz. Os cristãos, alguns cristãos usam sem Jesus. Seja o que for, eu estou denunciando aqui a minha firmeza doutrinária, porque quando denunciamos erros doutrinários, tanto eu como qualquer outro pastor deve ser incisivo como os apóstolos foram, como Jesus foi ao denunciar erros. Então transformar isso em idolatria, atribuir a esses símbolos poder, isso é cuspir em Deus. Isso é anular o poder de Deus e deixar de olhar para Cristo como o autor e consumador da nossa fé, em quem nós temos tudo que precisamos para a nossa vida cristã. Mas me parece, e aí o reverendo Lucas me corrige se eu estiver errado, que ele não está defendendo o fato de transformar isso em um objeto de idolatria. Sim, mas não, aí eu fiquei quietinho porque realmente ele não usou isso. O pessoal costuma usar a questão do argumento de espantalho, né? Aprendi aqui, né? Nessa mesa que eu aprendi sobre isso. Mas ele não fez isso. Em momento nenhum ele atribuiu a mim essa fala. E de fato, assim, o nosso objetivo com esse debate eu acho que é muito construtivo, porque falta tratar desse assunto, né? E eu acho que quem ganha é quem nos acompanha, o ouvinte. Agora, esse cuidado que eu já tratei como um assopro aqui no começo, é um elogio, na verdade, pela maneira incisiva que o pastor Isaac trabalha as suas percepções teológicas, que contribui muito. No entanto, assim, o erro, isso acontece quando você desassocia, quando a gente precisa considerar que o símbolo não é mais importante do que aquilo que ele representa. O símbolo não é mais importante do que aquilo que ele representa. Então, assim, o pastor Isaac falou, mas Deus usou variedade de significados não atrapalha? Que nem você mencionou que a gente pensar estrela assim, foi usada no nazismo. Os judeus eram marcados com a estrela de Davi escrito Jude, e no meio que significa judeu em alemão. Exato. Tem um significado aquilo, e um significado pernicioso para nós. Qualquer pessoa aqui odeia o que aconteceu no nazismo. Então, e esses outros trilhões de significados, eu sei que o significado que você atribui é o mais comum. Eu, como cristão sionista, creio que Israel ainda tem um... Eu ainda ia chegar nesse ponto, ele não esperou, porque é dispensacionalista, né? Sim. Então, eu não vou chegar nesse ponto, mas vamos lá, vamos com calma aqui. Mas o que eu iria falar agora, assim, o símbolo é muito importante. Se você não tem ali o vermelhinho aceso, você atravessa. E por que é simplesmente um semáforo vermelho? Porque precisa de uma comunicação rápida. Então já, como eu falei, desperta o inconsciente coletivo. O vermelho é atenção, quer dizer, o amarelo é atenção, o vermelho é o perigo, de fato. Então os símbolos são muito importantes nesse aspecto, e eu acho que o problema está no desassociar. E ele não é mais... A partir do momento que ele começa a ser mais importante do que ele representa, aí ele vira um elemento de idolatria. Você começa a dar importância para o símbolo. Agora,
esse argumento que o pastor Isaac usou, de que, olha, ok, mas você vai usar, saiba que o cara lá, o ocultista, tá também usando. Pra ele tem um outro... Meu amigo, aí, se a gente for pegar esses dias pra trás, só uma questão prática. Uma questão prática, você que tá assistindo aí vai saber do que eu tô falando. Esses dias, uma irmã da igreja, mais jovem, mais conectada, né, com o tempo atual, me liga e fala assim, pastor, a irmã tal, que é uma senhorinha, postou um negócio no Facebook com o fundo de arco-íris. Eu ia falar isso. Eu ia usar esse argumento. E aí, pastor, é capaz que ela não sabe. E aí eu fui falar com a irmã. Né? Na verdade, assim, eu ouvi e, de fato, pelo que ela colocou, ela pôs uma frase de amor. Lembra que o Facebook tem aqueles fundozinhos ali já pré-formatados, né? Pré-formatados, você vem e coloca a sua frase. E ela colocou uma frase sobre o amor. A postagem ficou assim, não era a intenção dessa irmã, que crê na palavra de Deus, que crê nas verdades reveladas, né, nos valores do reino, mas ficou evidente assim, ficou aquela conotação que pode ser interpretada. Agora, o que acontece? Para nós, o que é o arco-íris? Quando eu liguei para a irmã, ela me chamou, né, na chifra na hora. Mas peraí, arco-íris não é o que apareceu ali para Noé? Quando você vai estudar símbolos cristãos, o arco-íris não é colocado também como aquele evento. Quando você vê um arco-íris, na verdade, veja, pastor Isaac, como é que Deus usa ali. Não é que quando as pessoas vissem ou veem o arco-íris, não é para lembrar, porque é um símbolo. Sim. Veja Deus usando símbolos, claro. Não tem como fugir disso. Agora, o fato de uma comunidade específica que decide não considerar ou caminhar de uma maneira diferente daquilo que Deus orientou sobre a vida sexual, e o fato de usar um símbolo que já tem um significado, né, milenar, remetendo-nos a outra associação, não faz com que a gente deixe de usá-lo. A questão é o que ele significa para você. Eu confesso que esse argumento estava guardadinho aqui para eu usar ele, exatamente questionando o pastor Isaac. Tem uma grande denominação do Brasil que utiliza no seu logotipo o arco-íris. E que já fizeram essa ligação dizendo assim, peraí, mas agora eles vão ter que tirar, e aí, tira o arco-íris? Mantém o arco-íris? Eu creio, Deus como eu disse e repito, Deus utiliza símbolos. Deus utiliza símbolos até hoje. O que eu mencionei aqui, os símbolos da igreja, quais são? O batismo e a ceia. O arco-íris, bem mencionado aqui, sempre foi um símbolo para os cristãos, e é um símbolo que Deus colocou no céu, para lembrar da aliança que ele fez com Noé, que não vai destruir o mundo, mas com água. É isso. Nós devemos lembrar disso, o que essa irmã lembrou e bem corretamente, é o símbolo de Noé. Porque queira ou não, a imprensa, a mídia, acabou jogando tanto essa informação, que a impressão que dá agora, quando eu utilizo esse símbolo, é porque eu tenho... eu defendo o movimento, simpatizante, ou eu sou simpatizante do movimento, ou faço parte do movimento. Sim, é uma pena, na verdade, mas o movimento homossexual quer fazer isso, cuspir no símbolo. Ele quer transformar o símbolo para falar, assim como estão fazendo com a família, destroçando a família, destroçando a própria sexualidade das pessoas, enfim, eles querem chacotear o símbolo que Deus criou. Exato. É esse o objetivo deles. Então esse é o ponto, porque na sua colocação, não existe. Peraí, mas usava a estrela de Israel no nazismo. Por esse motivo eu não vou usar mais? Não existe. Na Bíblia não existe claramente o significado de uma estrela de Davi, por exemplo. Se eu usar a estrela de Davi significa XYZ, qual que eu vou escolher? Qual que eu vou escolher? Tudo bem, mas o arco-íris para nós é claro, está lá e Deus explicou. Então aqui eu tô... Seja o arco-íris, inclusive isso. Vamos trazer o arco-íris também para... Vamos voltar no símbolo, isso. Então vamos trazer. Então tem o arco-íris, o ictus, a estrela e a cruz. Tem mais, né? Tinha mais um. Na verdade, tem muitos aí. Assim. Não, mas dos que a gente citou aqui no programa. Tá bom. Os que entraram na lista aqui, tá bom. É que são os mais citados, os mais vistos. Certo. São os trend topics, vai. São os trend topics aí dos símbolos. Estes símbolos, então, por exemplo, você pega uma pessoa que é dessa linha de um rock um pouco mais, né, mundano e tal, os caras colocam lá a estrela de 5 pontas, inclusive invertida. Ou vejamos como que esse assunto... Então, se eles têm este símbolo para demonstrar quem eles são, o cristão, o evangélico, utilizar o símbolo da estrela de Davi para mostrar um diferencial, isso seria ruim?
Então, o meu ponto aqui, eu ainda continuo... Não para ter como algo... Então, sim. A identificação, eu continuo batendo aqui no meu ponto. Se o crente, ele precisa dessa identificação para constituir a sua fé, ele está errado. Mas se ele utiliza o símbolo da forma como... Identificação? Como lembrança. Isso. O problema é que o crente tem que... Qual é a identificação dele segundo a Bíblia? A identificação do... Como é que ele se destoa dos demais, do mundo? Através de um bom testemunho. Se você utiliza um patuá de símbolos no pescoço e não tem um bom testemunho, se você não está sendo santificado, se você não demonstra com as suas ações, as suas palavras, o seu modo de agir, que você nasceu de novo em Jesus Cristo, você pode utilizar o que for no pescoço, na camiseta, no corpo, seja lá o que for. Isso não vai significar nada. Você não estará identificado. Pelo contrário, você vai fazer um desserviço ao cristianismo, tendo um mau testemunho e utilizando lá a cruz. Eu sou crente, mas eu faço isso e aquilo. Então, eu sei que a gente está aqui em lados opostos, mas eu reafirmo aqui, eu estou querendo tratar um problema que eu vejo comum na nossa cultura. Essa questão da superstição. O brasileiro, especialmente o brasileiro, coloca ali, transforma a pedra, vira coisa de poder. Então, mas acho que se a gente for discutir a superstição, e está correto a sua avaliação, o próprio reverendo já até elogiou nesse sentido. Então, o meu objetivo, Cláudio, esquece o símbolo. Então, a gente vai ter, por exemplo, carro. Já é um outro debate, é um outro tema. Né? Eu comprei um carro que tinha assim, no painel, então, assim, o senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, mas ou seja, é um adesivo colocado ali, uma espécie de proteção. É o Salmo 91, a Bíblia aberta no Salmo 91. Constantemente, é o que eu falei, assim, o pastor Isaac, é que assim, eu estou discutindo a questão aqui bem na linha dos símbolos, né? Até usando aqui questões da semiótica. Esse assunto é tão complicado que existe uma disciplina que se chama semiótica, que é o estudo dos símbolos, né? Que envolve várias áreas de discussão, que é essa questão da associação, da significação, da ressignificação. Porque se a gente for pegar, por exemplo, a cruz é abraçada pelos cristãos como seu símbolo mor, certo? Que o senhor mencionou aqui. Só que até a morte de Cristo, a cruz significava outra coisa totalmente diferente. A cruz era cadeira elétrica. A cruz era... Olhar para a cruz era lembrar de um absurdo. Era vergonha e era considerar um criminoso de alta periculosidade e de ações terríveis, né? Era barra pesada. Barra pesada mesmo, porque para ir para a cruz, né, é você pensar em estupro, é você pensar em homicídio, era você pensar em alguém que era digno daquele tipo de morte vexatória, né? E agora não. A partir do momento que o Senhor Jesus foi para a cruz e que ele morreu para nós, significa salvação, significa esperança, porque houve uma ressignificação. E os símbolos, eles surgem e eles morrem. Há um aspecto pragmático do símbolo que ele é utilizado até onde ele é útil. Por exemplo, a cada dia nascem símbolos. É muito comum, né? Um símbolo que pegou demais é aquele escudinho, né? Escrito fé, que os evangélicos usam comumente. E é contemporâneo. Eu só estou dando esse exemplo para mostrar aos irmãos, aos ouvintes, que essa questão do símbolo é inerente à nossa vida humana. A simbologia é algo presente. Nós nos comunicamos através de símbolos. É impossível fugir disso. E por esse motivo, eu reafirmo, a questão não é se a estrela de Israel ou se a estrela de Davi deva ser considerada um símbolo importante para o cristianismo. Ela é considerada. Ela comunica várias questões. Aí eu entro na questão, saindo agora do adiáfora, né, que é aquela questão que a Bíblia não deixa claro se você deve ou você não deve usar. É isso em relação à cruz, porque embora a Bíblia fale da mensagem da cruz, ela não fala do símbolo da cruz para ser usado como identificação ou como instrumento pedagógico. O arco-íris, como o pastor Isaac falou, aí sim, quando vocês olharem, mas todos aqueles elementos do Antigo Testamento apontam para significados que, claro, todos convergem em Cristo. Isso nós somos unânimes nessa perspectiva. Mas voltando ao que eu ia colocar, por exemplo, saindo agora um pouquinho do aspecto simbólico para o aspecto teológico. Se tem alguém aqui que poderia ter muito mais motivos do que eu para considerar a estrela de Davi como um bom símbolo para o cristianismo, é o pastor Isaac, que é dispensacionalista. Por quê? Porque chegou. Porque eu acredito, porque vejamos,
Israel passou a ser representado por esse símbolo, especialmente com a instauração do Estado de Israel ali em 1948, se eu não me engano, que foi constituída a bandeira e colocou-se a estrela de Davi. Então, essa reconstituição do Estado, esse estabelecimento do Estado de Israel, para o dispensacionalista, é a figueira florescendo. Para mim não é nada. Né? Para mim não significa nada, claro, na minha perspectiva escatológica e com muito respeito, evidentemente, aos dispensacionalistas. No entanto, então, assim, traz um significado teológico muito significativo. Olhar para aquilo, então, é olhar para que... Porque vamos dizer assim, as evidências escatológicas estão aflorando, né? Aí eu já estou trazendo um significado teológico. Então, se tem alguém para valorizar e para pensar nisso e para ter ali um elemento pedagógico para nos voltar para as escrituras, para as promessas contidas nas escrituras, é o pastor Isaac. Então, ou seja, está chamando o pastor Isaac, é uma ressignificação, né? Uma reconsideração. Uma reconsideração. Bom, vamos lá. Porque aquilo ali é um símbolo máximo de que o dispensacionalismo está caminhando nas suas perspectivas. Olha, tá tudo acontecendo. Eu ia colocar o áudio do vídeo, mas eu vou dar a chance aqui ao pastor Isaac para que ele se posicione. Vamos lá. Obrigado. Não, na verdade, nós vamos acabar concordando mais do que discordando. Porque eu estou aqui não condenando exatamente a utilização do símbolo, assim, puramente por si, assim, utilizar o símbolo, seja ele qual for, para identificar alguma coisa. Ele mencionou fé lá, o escudinho lá, isso tem sido comum no meio evangélico lá, mas é o que eu falei, se o seu testemunho não acompanha a sua identificação do grupo, não adianta nada você usar símbolo, seja esse qual for. O meu problema é o seguinte, eu estou preocupado assim, com o meio evangélico, como eu sei dessa propensão do coração de muitas pessoas, isso vem lá desde Israel, a transformar o símbolo num amuleto, eu quero... Tira o símbolo. O símbolo não é necessário. Nesse momento, diante desse problema, o símbolo não é necessário. É a mesma coisa aquele cara que tem problema em ser viciado em celular. O que você faz? Você tira o celular dele por um tempo que seja. Para ele poder tirar, desintoxicar, vamos dizer assim, para que ele não caia nesse pecado. Então, já que nós temos uma sociedade intoxicada por uma superstição, ou um desejo de transformar essas coisas em superstição, vamos tirar. Mas cuidado. Não estou aqui então, cuidado. Dizendo que o símbolo é ruim. O reverendo utilizou aqui um termo muito bom, pedagógico, fim pedagógico. Lá em Deuteronômio 6, no versículo 7, versículo 9, desculpa. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, o modo como o judeu deve educar os filhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Isso aqui virou um monte de símbolo. Isso era bom? Era bom, por quê? Porque o judeuzinho, o israelita criança, olhava para aquilo e lembrava de verdades. É muito bom utilizar símbolos para efeitos didáticos e para efeitos pedagógicos, mas nós temos esse problema da idolatria, da superstição. Então, deixa o símbolo de lado, porque o cristianismo não precisa de símbolos. Tem dois símbolos. Você quer utilizar símbolos para significar a sua fé, para identificar a sua fé? Utilize o batismo e a ceia. Mas só para fechar então esse bloco e a gente ir para o próximo bloco, de forma rápida, pastor Isaac, nenhuma mezuzá na... Tão pouco a mezuzá, tão pouco. Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida dá uma pausa, mas volta já. Com essa história de fake news se espalhando, muita gente vem me perguntar: Átila, como que eu faço para identificar o que é fato e o que é fake? Por isso eu resolvi preparar uma espécie de tutorial com passos do que você pode fazer. Primeiro passo: desconfie. Quando chega uma notícia, principalmente se for uma notícia das mais impactantes, procure saber de onde veio. É algum site conhecido ou um site oficial que publicou aquilo? Saiu nos principais veículos de comunicação? Segundo passo: confira sempre. Existem plataformas profissionais feitas para checar o que é fake e o que é fato. Dá uma olhadinha lá para cortar o caminho. Terceiro passo: é fato ou é opinião? Não tem nada de errado, não há nada de mal em compartilhar uma opinião honesta, só não pode confundir com fatos concretos.
E quarto passo, se é verdade, compartilhe. Compartilhar informação e conhecimento é sempre positivo, o que não se deve fazer é ofender ou espalhar mentiras, combinado? O biólogo Átila Yamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Vida FM 96.5, Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. As eleições 2020 estão chegando. Como em toda missão importante, você precisa estar preparado e seguro para cumprir o seu papel. Mas fique tranquilo, é só seguir o passo a passo que não tem erro. Passo 1. Coloque a máscara ao sair de casa. 2. Entre na sessão eleitoral e fique de frente para o mesário. 3. Mostre seu documento oficial com foto. Quando o mesário disser seu nome em voz alta, confirme. 4. Guarde seu documento e limpe suas mãos com álcool gel. 5. Assine o caderno e, se precisar de comprovante de votação, peça ao mesário. 6. Dirija-se à cabine de votação. Digite os números dos seus candidatos e aperte confirma. 7. Limpe suas mãos com álcool em gel e pronto. Missão cumprida. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Vida! Tá todo mundo ouvindo? Tudo de bom! Ore pelo Brasil, para que Deus incline os ouvidos, sare nossa terra e nos livre do mal da corrupção, para que tenhamos paz e prosperidade. Ore pelo Brasil, pois do céu virá resposta e transformação do nosso país. Um novo tempo, uma nova história para o Brasil que sonhamos. Ore pelo Brasil, pois é tempo de orar, é tempo de avivamento, é tempo de recomeçar. Deus é fiel e nos ensina que a oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Ore pelo Brasil. Facebook.com/Eu Tô Na Vida. É só curtir e compartilhar. E saúde! Olá, ouvintes da vida! Você já experimentou um suco de melancia com figo? Se você quer energia, eu garanto que essa doce delícia vai te ajudar. A melancia tem alto teor de açúcares naturais e de água também, garantindo aí muita energia, hidratando o seu corpo e prevenindo a fadiga. O figo é uma fruta que pode adoçar as suas bebidas de maneira natural, assim como as tâmaras, já que também possui açúcares naturais facilmente assimilados pelo corpo e que ajudam na produção de energia. Para uma dose extra de energia, acrescente mel ou use o figo desidratado, em que o açúcar está mais concentrado. Para mais dicas de nutrição, acesse meu blog, é www.giovanamorbi.com.br e me acompanhe pelo Facebook e Instagram. Cuide da sua saúde, porque a vida é tudo de bom! Até a próxima! Vida e saúde! A vida é tudo de bom. 96.5. Debate da vida. E para você que está chegando agora, pode ir lá nas nossas mídias sociais, né? Nosso Instagram, Facebook e canal no YouTube Eu Tô Na Vida, para você acompanhar a nossa transmissão ao vivo do programa. Você vai ouvir e ver também e vai participar junto com a gente. WhatsApp da Vida 12997472010. No Face e no Instagram tem a pesquisa, né, Cláudio? É isso aí, a nossa pesquisa está praticamente empatada nos dois canais. Então, no Facebook, 38 a 62, 38 dizendo que sim e 62% dizendo que não. Ah, não, na realidade tá o inverso. Tá o inverso. Stories, já no caso do Instagram, tá 60-40 pro sim. Então 60% dizendo que sim e 40% dizendo que não. No Facebook, 62% dizendo que não e 38% dizendo que sim. Então tá exatamente o inverso entre as duas mídias sociais aí. Então a briga tá boa. Mas vamos lá, nós queremos a sua participação, você mandando aí a sua opinião através do Instagram, Facebook, do YouTube. Aliás, nós temos áudio e vídeo. Correto, Simone? Isso mesmo. Tem um vídeo do Alexandre de São José dos Campos e Alessandra de São José dos Campos. Vamos ao vídeo? Vamos lá. Aqui é o Alexandre de São José dos Campos e sou o rapaz do chat que sempre pega no pé do pastor Isaac. E cheguei até uma vez falar que ia desligar o rádio quando o senhor tivesse um debate.
Ainda bem que eu não fiz isso. Hoje, penso igual ao senhor. Mas o senhor é brabo. Fica com Deus aí. Desculpa se eu te magoei. Bom, fique com Deus. Ao vivo em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da Vida. Então faltou o áudio aí da Alexandra, vamos ver o que ocorreu lá, mas eu gostei do Alexandre, viu, pastor Isaac? Abre o pastor Isaac aí, abre o microfone do pastor Isaac pra mim. E aí, pastor Isaac? Alexandre, um abraço, meu querido. O senhor é bravo, hein? Um abraço, meu querido. Essa braveza, o pessoal vê muito aqui. Mais uma vez, eu não estou longe de querer me comparar com Martinho Lutero. Mas é aquele ímpeto de ver tanto erro doutrinário na igreja hoje, as pessoas sendo conduzidas a lugares, sendo conduzidas ao inferno, crendo que estão indo para o céu, por doutrinas falsas, e eu fico com esse ímpeto. Mas foi muito legal ver o seu vídeo aí, Alexandre. Deus te abençoe. E obrigado. Sorrimos aqui. Não tem sentimento ruim nenhum aqui, viu? Deus te abençoe muito. Tá certo, mas o bom é que o Alexandre hoje tá concordando contigo, tá vendo? Quando ele estiver lá, eu não ouço mais o debate. Hoje concordou. Tá vendo aí, rapaz? Você vê? Mas vamos lá, o áudio deu certo? Tá verificando? Maravilha. Então vamos lá, temos aqui o Luiz Fernando Correia. Pode ser um símbolo, mas é irrelevante para a nossa fé. Pode ser apenas uma lembrança. O professor Rangel, Paulo, falando sobre comida consagrada, disse: coma de tudo que é colocado diante de você, mas caso digam que é consagrado aos ídolos, não coma por causa da consciência. O significado que as coisas têm dependem da nossa consciência. Lembrando que a nossa consciência deve considerar o ato de não ser escândalo para os judeus, para os gentios e nem para a igreja. E o Joseval, eu acho que não se deve usar. Estão judaizando muito a igreja. Para a salvação, precisamos somente de Cristo, não são necessários símbolos. Ok? Tem aqui também o João Lúcio, deixa eu já ler a opinião dele. Ele é de São Paulo, tá mandando aqui que é de São Paulo, da Avenida Paulista. Muito bom ter aí a sua audiência, João. Acho bonito, anel, camiseta, gargantilha com o símbolo da estrela de Davi. Tem algum problema em usar? Bom, ele acaba trazendo aqui uma pergunta, né? Ou seja, tem algum problema em usar? Acho muito bonito tudo isso. Bom, vamos lá. Nós temos nesse bloco agora a participação especial aí do pastor e professor Luciano Scala, que também vai contribuir com o nosso debate de hoje. Já está conosco aí na tela. Bom dia, querido, satisfação tê-lo conosco. 3 minutos iniciais para o senhor fazer a sua consideração e na sequência continuar conosco no debate. Bom dia, pastor Cláudio, bom dia, reverendo Lucas, pastor Isaac e todos os ouvintes. Quero dizer que é um prazer nós estarmos aqui para falarmos de um tema extremamente importante para a nossa caminhada cristã. A pergunta é: a estrela, ela é importante para o cristianismo, para o cristão? Do meu ponto de vista, não, ela não é importante. E na verdade eu tenho até alguma preocupação, porque a igreja atual, sobretudo a igreja do Brasil, ela tem se tornado cada vez mais mística. E ela cada vez mais voltado para o judaísmo. Então, no meu ponto de vista, usar a estrela, usar uma marca da aliança da igreja, usar, como já foi colocado aí, o mezuzá, o talit, o kippá, eu acredito que tudo isso é um retrocesso. Utilizar a estrela de Davi dentro de uma igreja, do meu ponto de vista, isso é um retrocesso. Se faz mal, não faz. Dito que a questão não seja essa, se faz mal ou não, como um ouvinte perguntou. Mas se ela é importante, se ela tem relevância para o cristão, a minha resposta é não. Nós não utilizamos deste símbolo. Uma das falas do pastor Isaac foi justamente colocando que nós somos identificados não por um símbolo, nós somos identificados, nós fazemos a diferença por ser o sal da terra. Nós fazemos a diferença por ser luz no meio de uma sociedade de trevas. Então, no meu ponto de vista, para o cristão, não existe importância, não existe relevância. Eu fico até preocupado quando eu vejo algumas igrejas tendo
essa queda, digamos assim, esse retrocesso do judaísmo, até porque essas questões do judaísmo de calendário, questões de judaísmo de dieta, circuncisão, toda simbologia, ela ficou lá para trás. E nós encontramos na fala do apóstolo Paulo, e também lá no Concílio de Jerusalém, justamente preocupação dos apóstolos de fazer essa distinção do que era para Deus e aquilo que é para nós que somos cristãos. Então, no meu ponto de vista, não tem relevância. Maravilha, então tá aí a opinião do pastor Luciano Scala, que fica conosco agora nesse bloco do nosso debate para falarmos sobre esse assunto. Ele coloca alguns pontos aqui bastante incisivos, de que a igreja tem se tornado cada vez mais mística, né, levando, inclusive existem igrejas que estão se judaizando de forma até plena, né, ou seja, usando o kippá, fazendo os cultos, né, o próprio calendário da igreja, né, o Natal, o Ano Novo, na verdade o Ano Novo, usam o calendário judaico, festas judaicas. Então isso realmente é algo que a gente precisa prestar atenção e talvez seja até um tema para um outro debate. Mas ele menciona o fato de ser um retrocesso, todo esse processo que a igreja cristã, a igreja evangélica tem passado, e o fato de não ser relevante. Então volto com todos aqui agora no nosso debate. Para ficar 2 contra 2, então eu vou jogar junto com o pastor aqui, porque ele está sozinho hoje. Na verdade, assim, eu costumo ser, não costumo ser tão firme como eu vou ser agora, hein? Não costumo ser tão incisivo. Mas parece que só eu que vim aqui para discutir sobre a estrela de Davi como símbolo. Né? O Isaac está discutindo sobre superstição, o Luciano está discutindo sobre judaização, e eu estou aqui discutindo sobre o símbolo e o significado da estrela de Davi. O pastor Isaac, tanto o pastor Luciano também, diz que não concordam, né, com a utilização de símbolos. Como? É impossível retirar os símbolos. Nós nos comunicamos por símbolos, nós não podemos ensinar sem símbolos. O símbolo, ele perde a sua utilidade se ele não comunica aquilo que ele tem que comunicar. Aí tudo bem, se ele é deslocado do seu significado, ele perde o sentido. Agora, nós não podemos usar símbolo, igual o pastor Isaac deixou enfatizado, deixemos o símbolo para lá. Como é que as pessoas vão identificar a sua igreja, pastor Isaac? Sua igreja tem um símbolo, a minha igreja tem um símbolo. Os símbolos comunicam, não tem como comunicar eficientemente sem a utilização de símbolos. O problema não é o símbolo, o problema é desassociar o símbolo do seu significado. Bom, reforço aqui então, nós comunicamos, os cristãos se comunicam através da pregação da palavra, utilizando símbolos. Não, através a pregação não é feita através de símbolos. Através da pregação do evangelho, que não é feita por símbolos. Bom, se você considerar uma letra um símbolo, aí a gente vai longe aqui. Letra não é símbolo? Eu falei isso. Não, a letra é um símbolo. Letra é um símbolo. A letra A é um símbolo de um fonema, que é o A. É isso. Mas nós comunicamos o evangelho através do quê? E recebereis poder quando descer sobre vós o Santo Espírito, e sereis minhas testemunhas. Você, cristão, você precisa pregar a palavra. A salvação vem pela pregação, pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Aprove a Deus salvar os que creem pela pregação da palavra e não pela instituição de símbolos, sejam eles quais forem. Nós temos a palavra de Deus suficiente. O que o pastor Luciano mencionou, e eu estou aqui surpreso por ter concordado tanto com ele, que o pastor Scala o pastor Luciano Scala é um querido, sim, mas nós divergimos apenas naquela questão de... Bom, divergimos em algumas coisas, mas ele é identificado como arminiano e eu sou calvinista, mas ele é um pastor querido, já conversamos aqui, debatemos aqui. Mas o que o pastor Scala mencionou acerca disso é um retrocesso, mencionando aí questões que Paulo trata na carta aos Colossenses, um problema que os Gálatas enfrentaram, que era irmãos judeus querendo impor aos gentios a circuncisão. A circuncisão era um símbolo? Era um símbolo. Mas o que estavam fazendo ali na Galácia, impondo aquele símbolo para a salvação, para a identificação dos cristãos. E aí Paulo veementemente desce a lenha sobre esses caras. Fala, meus amigos, não foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito.
Parem de retroceder, parem de voltar aos símbolos anteriores. A realidade, porém, como vai dizer lá em Colossenses, a realidade está em Cristo. Então você adotar tudo isso, seja por identificação, seja por, o que é pior agora, seja por a constituição da sua fé, a desprezar a obra de Cristo e a sua mas deixa eu tentar traduzir aqui o que o pastor, o que o reverendo acabou de comentar. Eu acabei de entrar aqui, por exemplo, no site da Igreja Redenção. E o símbolo da igreja é uma cruz. Não tem como não comunicar sem símbolo. Então eu creio que é isso que ele está querendo dizer, ou seja, o símbolo ele está comunicado. Quer dizer, a gente não pode usar a cruz. Na logomarca da igreja de cada um de nós. E discutindo aqui que a gente não pode usar o símbolo. A questão foi colocada, não vamos deixar o símbolo, não vamos usar o símbolo, então não vamos usar mais a cruz. Porque assim, a gente está falando da estrela de Davi, mas tem o peixe, tem outros símbolos. A questão é o que nós estamos comunicando. O problema não é o símbolo. O problema é desassociar o símbolo do seu real significado, porque é impossível nos comunicarmos sem símbolos. Os símbolos são os elementos da nossa comunicação. Tudo que nós fazemos, qualquer expressão, existem muitos significados aqui em cada fala minha. Existe o significado do que eu estou falando, que eu estou usando o símbolo da linguagem, mas existe outros significados nos meus gestos, tudo que nós fazemos traz uma carga de significados. A questão não é o símbolo não é o problema é desassociar o símbolo do seu real significado. Então o problema é olhar para a estrela de Davi com um significado que ela não tem. Então, na verdade, o nosso objetivo, o nosso cuidado precisa ser ensinar o que o símbolo significa, ou transmitir o significado através dos símbolos. O real significado de um arco-íris está escrito por Deus, porque foi Ele que instituiu. O significado da estrela de Davi nós não sabemos. Existe a associação do símbolo da estrela de Davi a Israel, existe a associação da estrela de Davi a religiões de ocultismo, e aí qual é o real significado? Está escrito na palavra? Joia, ótimo, é esse o símbolo. O batismo que identifica o cristão que nasceu de novo, que é uma nova realidade para ele, inclusive é um mandamento do Senhor Jesus, é um símbolo que nós devemos realizar. Já disse, o mandamento de Jesus nos identifica. A ceia do Senhor, a ceia da mesa do Senhor, então, é um símbolo que nos identifica. A cruz, biblicamente falando, o próprio pastor falou aqui, é a mensagem da cruz, não é o símbolo da cruz. Sim. Mas nós vamos usar o símbolo agora para falar da mensagem. Você precisa de um ambiente específico, você precisa que nem você tem a cruz no símbolo da minha igreja. Eu já entrei no Luciano Scala aqui para ver como que é o dele lá também. Porque tem uma Igreja Batista Redenção do lado. Porque tem uma Igreja Batista Redenção. Então, não é só o símbolo. Que símbolo é? O que significa esse símbolo, essas linhas sobrepostas? Não, sim, mas a cruz ela serve para identificar, né? Vai lá, Luciano, então tá contigo, vai. Então, pastor, mas aí o símbolo da estrela, a estrela de Davi, essa estrela ela tem significado. Ela tem um significado que é um significado de extrema importância para os judeus. E não vê como nós somos cristãos. Não tenho essa necessidade de associar o símbolo do judeu para os cristãos. Então, se nós falarmos da importância, não importância. E o grande problema deste símbolo é que este símbolo, ele carrega toda essa carga do judaísmo, que é uma que nem os judeus conseguiram carregar. E Jesus Cristo veio para justamente romper isso. Essa necessidade de nós carregarmos uma carga dos judeus. E hoje as igrejas carregadas de símbolos, que não existe uma necessidade. Não tem necessidade de nós carregarmos nenhum destes símbolos. Eu falo do pastor Lucas, da importância do símbolo, como ele é importante na comunicação, mas naquilo que nós estamos tratando, símbolo do judaísmo, não tem importância para nós. Então o problema, pelo que eu entendi aí, é o símbolo do judaísmo, não um símbolo. Veja que... Símbolo do... Desculpa. Pode responder, pastor Luciano, falar, desculpe. Pastor. Não, desculpe. Mas só aproveitando, pastor Luciano, não sei se eu encontrei certo aqui, o símbolo da sua igreja são montanhas e um sol? Isso. E qual que é o significado desse símbolo? Símbolo, logo, é o nome da igreja. Hã? É o logotipo da igreja, que é um vale, né? Certo. É um vale, mas tem um sol. Você quer comunicar alguma coisa com isso?
Sim. Eu entendo a O que o sol comunica? Eu tô no assunto. A questão assim, vocês estão falando de judaização, vocês estão falando de superstição. Eu tô falando aqui de símbolo, eu tô aqui dentro do assunto do programa. Eu acho que quer fazer um debate sobre transformar símbolos em amuletos? Beleza, vamos fazer um debate que eu vou estar do lado de você, pastor Luciano, eu vou estar do lado de você, Isaac. Quer fazer um debate sobre judaização da igreja moderna? Eu vou estar do lado de vocês. Agora, quer fazer um debate sobre os símbolos e os seus significados? Caminhemos aqui dentro da lógica de que nós nos comunicamos a partir de símbolo. Ela é importante. Igual você trouxe aqui, ó, veja como que o meu argumento está sendo explícito aqui através da fala do pastor Luciano. Veja, o problema é a deslocação de significado. Nós precisamos, a partir do momento que o símbolo se torna mais importante do que ele representa, aí nós temos um problema. O pastor Luciano trouxe aqui os significados da estrela de Davi. Falou que é a carga de lei, que é a tradição, que é um monte de coisa. Quem disse? Aonde o senhor leu isso? Quando que esse símbolo foi relacionado a isso? Entendeu? Ela é um símbolo dos judeus. Ok, mas ela nunca esteve ligada a questões, aos rituais cerimoniais litúrgicos do povo de Israel. Ela não está presente em nenhum aspecto da liturgia. Ela não está no templo. Ela estava na sinagoga como elemento relacionado ao conhecimento da lei. Entendeu? Então, assim, você está dando a ela significados que a história, que os registros arqueológicos não dão. Agora, se ela significa isso para você, de fato, aí você tem que evitar que as pessoas tenham acesso a ela. Por quê? Porque é o que significa, na sua percepção. Agora, eu acho que a gente tem que descobrir o que de fato, a história, a origem. Veja, eu dentro do debate aqui, eu sou o único que estou buscando de fato, ó, quando ela surgiu, o que ela representa, qual que é o significado dela, porque eu estou discutindo aqui símbolo. Agora vocês estão discutindo superstição e judaização da igreja. Bom, que eu caminho com vocês. Vou falar de símbolo, então eu bato naquela... símbolo dos judeus, por isso que eu coloquei... Bato naquela tecla. O pastor Lucas, o reverendo Lucas aqui está falando tal do significado. Esse significado é atribuído por pessoas, esse significado é histórico. E tem vários significados históricos. O símbolo não está na... Vamos agora focar no tema do debate aqui do programa. Okay. A estrela de Davi é importante para o cristianismo? Não, por quê? Porque o seu significado não está na Bíblia, não tem relação com nada na Bíblia. Mesmo que aquela mulher a Carla tenha colocado lá no começo, é o escudo de Davi, enfim, mas não tem essa associação. Não existe esse símbolo na Bíblia. Então, isso não deve ser utilizado, não deve ser levado em conta para nós, para o cristianismo, de forma nenhuma. Mas existe um significado que atribui aos judeus, e Davi, o Dalet, o Vav. Isso aqui nós estamos falando é a questão histórica, questão de anos. Então, não está na Bíblia. O arco-íris que nós mencionamos está na Bíblia. O seu significado está na Bíblia? Está na Bíblia. Para nós é algo importantíssimo. O batismo está na Bíblia? Está na Bíblia. É um símbolo. Deus instituiu. A ceia, o Senhor instituiu, está na Bíblia. Nós, os cristãos, devemos lutar e viver por estes símbolos que estão aí na palavra. Os demais... Assim como a cruz também não deve ser considerada como um símbolo importante para o cristianismo. Sim. E não usa, então? Não, assim, o que o pastor... Eu vou até concordar. Eu vou concordar com ele, porque se você utiliza a cruz aqui, você quer se identificar como cristão, ótimo. Você vai para uma convenção, sei lá, gente, eu estou querendo aqui, mas o que é muito mais importante é o que sai da sua boca. Exatamente. É a sua pregação. Mas na forma de símbolos. Na forma de símbolos. Não, na forma de pregação. É o que sai da sua conduta, da forma como você age. Né? Do testemunho, exatamente. É o testemunho muito mais forte do que qualquer símbolo. O testemunho é um símbolo, é uma marca. O apóstolo Paulo diz isso. Volta para Davi. O apóstolo Paulo diz isso, que na verdade é uma marca. A marca cristã é o nosso testemunho. Marca é símbolo. Por quê? Porque nós nos comunicamos por meio de símbolos. É símbolo gráfico. Tudo que nós fazemos, a pregação é um símbolo gráfico. É um símbolo audível. São palavras, são linguagens. Entendeu? É audível, a pregação de ouvir, a escritura nos é trazida na forma de símbolos. Você está confundindo, então, o símbolo lá, a utilização do símbolo da estrela lá com a palavra, com escrita. A questão é o que o símbolo... Eu estou dizendo aqui que os símbolos comunicam. Você está estendendo o escopo aí da pregação para esses símbolos.
Está estendendo o escopo. Então, se eu uso a estrela de Davi ou qualquer outro símbolo, isso pode ter a mensagem XYZ. Aí, coitado da gente. Não, na verdade é que não pode ter a mensagem de Deus. Toda a construção simbólica que nós fazemos precisa ser orientada pela palavra de Deus. Se eu vou comunicar algo, eu tenho que comunicar orientado. Toda a construção e interpretação dos símbolos deve ser orientada pela palavra de Deus. Essa é a questão. Então, assim, o significado que a estrela de Davi passa, para mim, no caso, no seu contexto cultural, quando você olha a estrela de Davi, o que você lembra? Você lembra do povo judeu. Quando você lembra do povo judeu, você lembra de todas essas coisas que Paulo falou. Olha, deles é a aliança, dele é a legislação, deles são o culto, as promessas, os patriarcas, deles descende o Cristo, da própria estirpe de Davi. O que nós não podemos fazer é dizer, por exemplo, igual alguns cristãos pegam lá, Apocalipse 22:16, que fala, Jesus se apresenta como o rebento da estirpe de Davi, a estrela da manhã. Aqui, ó, tá vendo? A estrela de Davi tá aqui. Não, ela não está aqui. Agora, se eu quero usá-la como um significado que remonta às verdades presentes nesse escrito, tem sentido. Faz sentido. Do mesmo modo que eu tenho liberdade, por exemplo, eu pego a minha igreja, a minha denominação. Na minha denominação, o símbolo dela é uma sarça ardente. O que ela comunica? Ela comunica algo. Você não consegue comunicar sem utilizar símbolos. A minha igreja local é uma andorinha. A sarça ardente remete a Êxodo 3. A andorinha remete ao Salmo 84. O pardal encontrou sua casa, a andorinha o seu ninho. Agora, a estrela de Davi tem toda a relação com a Escritura. A cruz tem toda a relação com a Escritura. Tem mais símbolos também, né? Viver agora na cabeça que é a pomba, que as igrejas utilizam. Não, são muitos símbolos cristãos. Isso aí sempre esteve na igreja cristã, sempre vai estar, porque nós precisamos nos comunicar. Lucas, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está falando aí de símbolos e tudo mais. Eu, como pastor lá, responsável pelo departamento infantil na minha igreja, nós utilizamos lá desenhos. Tudo isso são representações pictóricas do que nós queremos. As crianças lá pintam a pomba, pintam lá o rio, a paisagem e tudo mais e tal. As crianças pode existir uma representação gráfica de Jesus na sua concepção, na sua teologia? Como que é a pergunta? Pode existir uma concepção, uma representação gráfica lá, o desenho de Jesus. Pode desenhar Jesus? Pois é. É um símbolo, símbolo. Ele está sendo muito mais minucioso nessa pergunta, ele está sendo muito mais sagaz do que você imagina. Ele está sendo... porque ele está indo lá na nossa questão dos símbolos confessionais. Ele está sendo sagaz. Eu vou traduzir. Você desconhece o contexto. Eu vou traduzir o sagaz pro ouvinte como pegadinha do malandro. Isso. Pegadinha do malandro. Bom, quem está hipervalorizando o símbolo aqui ao lado contrário. Pois é, então aí eu volto à questão, né? Nós precisamos ter cuidado com a associação, é a questão associativa. O símbolo não pode ser deslocado do seu significado, senão ele não comunica o que está sendo construído simbolicamente. Tudo que nós fazemos se comunica algo, e isso se dá por meio de símbolos. Se há um deslocamento desse símbolo com aquilo que se intencionou comunicar, aí nós temos um problema. Então, quer dizer, não há problemas, desde que não seja deslocado o seu significado. Se transformar-se em um elemento de adoração, essa sempre é a consideração que a gente faz. A questão, eu mencionei aqui, a sagacidade da pergunta do pastor Isaac, é por causa dos símbolos confessionais, os padrões confessionais, né, os padrões doutrinários da minha denominação, eles reverendo, coíbem o desenho de Jesus e elementos assim. Veja que interessante que a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem como símbolo ali a sarça. E o símbolo antigo tinha um desenho de uma pomba no meio da sarça. E o que aconteceu? Poucos anos atrás, acho que foi na reunião de 2010 do Supremo Concílio, nós tiramos a pomba fora. Queimaram porque a pomba. Uma representação, era uma representação ali do Espírito Santo que não condiz com uma exegese minuciosa do texto de Êxodo capítulo 3 e também uma representação de uma das pessoas da Trindade ali de uma maneira simbolicamente. Enfim, foi uma longa discussão teológica, um debate ferrenho em relação a isso. Os cuidados com os símbolos. Mas continuemos. Então, eu devolveria a mordida. Eu devolveria a mordida na questão de não ser desassociados do seu significado. Não, mas aí eu vou pro Luciano para ele fechar o bloco pra gente. Mas eu devolveria a mordida perguntando se ele vai voltar para a igreja dele, pastor
pastor Isaac, e propor que se retire a cruz do símbolo da igreja. Porque os símbolos não são importantes, porque a gente tem que eliminar eles do cristianismo. É apenas uma mordida carinhosa. O problema aqui é de hermenêutica lá. Não, mas você disse. Ele disse que nós precisamos remover todos os símbolos, que é coisa do diabo. Não disse? Não disse que é coisa do diabo, mas disse que nós precisamos abandonar os símbolos. Você disse. Basta voltar aí, pessoal, que nós precisamos abandonar os símbolos do cristianismo. Vamos ouvir o Luciano Scala, então, pastor Luciano. Tem aí um minutinho para fazer o seu fechamento das suas mídias sociais. Pastor Cláudio, sempre bom estar aqui. Prazer falar com o pastor, falar com o reverendo Lucas, pastor, e também com os nossos ouvintes. Quero dizer, no meu ponto de vista, que, como eu disse na minha fala inicial, a estrela de Davi, como demais elementos que também são carregados dessa simbologia do judaísmo, eles não têm importância para nós que somos cristãos. Nós que somos cristãos, a nossa maior importância é viver respaldado dentro da palavra de Deus. Então, no meu ponto de vista, o nosso maior símbolo é estar vivendo de acordo com a palavra de Deus. Sempre muito bom estar aqui. Para falar comigo nas redes sociais, eu estou no Facebook, no Twitter e no Instagram. Encontra Luciano Scala, e também pelo WhatsApp, que é o 0 aqui de São Paulo, 9642426. Grande prazer, pastor. Que Deus abençoe. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço pela sua participação. Nós vamos a um rápido intervalo. Você pode continuar mandando aí a sua opinião, a sua pergunta, a sua sugestão, e nós vamos colocar aqui no último bloco. Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida volta daqui a pouco. Apareceu um vírus e mudou a forma de relacionamento. Mudou a forma de convivência entre as pessoas e o mundo. E a sua empresa está preparada para toda essa mudança? Sua marca está pronta para falar com esses novos clientes? A agência Chairo está pronta para atualizar os seus negócios. Solicite uma consultoria gratuita de marketing digital com os especialistas da Chairo e prepare-se para vender como nunca. Chairo, especialista em potencializar vendas. Ligue Chairo 11 98274 5116 ou acesse chairo.com.br. Instagram da vida? @EuToNaVida. #tô seguindo. 12-99665-2277. Esse é o telefone comercial da Vida. A rádio que mais vende no Vale. A vida é tudo de bom. Ao vivo em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da Vida. Estamos de volta com o Debate da Vida, que continua até nos bastidores aqui, né, Cláudio? Acalorado. Tô vendo aqui. Tem que fazer o making off que fala? Verdade, né? Os bastidores, gravar os bastidores do debate. Aqui ficaria muito interessante. Vai ficar muito legal. Mas vamos lá, na nossa pesquisa aumenta o número dos que dizem não no Facebook, de 62 pulou para 77, portanto, além da margem de erro, e 23 dizendo que sim, que podemos, que na verdade a estrela de Davi deve ser um símbolo importante para os cristãos. No Instagram, aumenta pro sim. Né? Embora aumentou menos, mas ele gradativamente vem subindo. 59 está em 61%, 61 contra 39 dizendo não. Então, ou seja, no Instagram está mais para sim e no Facebook está mais para não. Muito obrigado pela participação de vocês. Nós temos o áudio da Alexandra que nós não conseguimos colocar no ar naquele primeiro momento. Vamos ver se deu certo agora, Simone? Então vamos lá. A estrela de Davi é um símbolo judeu, não tem nada a ver com o cristianismo hoje. E, portanto, não deve ser adotado, porque não tem nada a ver com a Igreja do Senhor hoje. A cruz, eu tenho uma dúvida, a cruz vazia seria um símbolo mais apropriado até para ser usado por nós? O que vocês acham? Qual a opinião dos pastores? Obrigada, Deus abençoe.
Bom, tá então a opinião da Alexandra, temos também a Sueli Pedroso. Não vivemos mais o Cristo em carne, e sim em espírito. Não vivemos mais em símbolos. A cruz não deveria ser nem utilizada, pois ali ficou toda a maldição. O Ebert eu acho que é... Bom, Ebert, que o nome dele é o nome que está no Facebook, então por Ebert já se identifica. O maior e melhor símbolo é a letra escrita, o texto inspirado, o texto original. O Pedro dizendo, concordo com o reverendo Lucas, se for parar para pensar, as letras são símbolos, sem eles não nos comunicamos. Rufus Godoy, gerações mais novas tendem a ser mais visuais, ainda mais por conta dos estímulos. E talvez por isso seja uma geração de cristãos que se rendem aos símbolos. O Luiz Fernando Correia, se o símbolo é importante, devemos usá-los? Não necessariamente. Para mim, a cruz tem muito significado, mas nunca usei uma, mas tenho consciência de sua importância. José Bento, existe a estrela de 5 pontas no satanismo, e que se pode diferenciar da estrela de... O que se pode diferenciar da estrela de Davi, mas devemos mesmo usar, já que o satanismo veio imitar de forma distorcida. Wagner Miranda dos Anjos, infelizmente tem muitos cristãos fazendo macumbaria gospel, trazendo coisas mundanas para dentro da igreja. Bom, vamos lá, então voltando com os nossos convidados de hoje, o pastor Luciano já nos deixou, participou conosco do terceiro bloco, estamos agora com o reverendo Lucas, pastor Isaac, e aí temos o nosso momento hashtag de hoje não está aqui, então a gente vai ficar sem o nosso momento hashtag de hoje. Trouxeram dica cultural? Temos dica cultural? Tem. Sobre o assunto? Ok. Então nós vamos à nossa dica cultural de hoje, que são as dicas que os nossos convidados dão para leitura, para que você possa se aprofundar em determinados assuntos. No caso de hoje, falando aí sobre a questão da estrela de Davi, se é importante ou não para o cristão. Vamos ao nosso momento cultural. Debate da vida. Dica cultural. Começo então com o pastor Isaac Pereira, a sua dica cultural de hoje. Bom, o pastor Lucas está aqui indignado, porque ele veio tratar do problema aí dos símbolos e os seus significados e tudo mais e tal. Eu repito aqui, eu concordo com ele que os símbolos têm significados e nós devemos utilizá-los para representar. Isso é normal, isso acontece. Mas fica tranquilo que terá sua consideração final. Olha só, a irmã perguntou, e a cruz vazia? Pode utilizar, irmã, sem problema. Só... Resolveu o problema do logotipo dele agora. Ele acabou de resolver o problema do logotipo da igreja. Só que, irmã, a minha denúncia aqui, está nos áudios anteriores. Então eu quero fazer aqui, porque o nosso tema é sobre a estrela de Davi e tem essa conexão muito forte com Israel e o judaísmo, eu quero indicar aqui um livro do pastor lá que é pastor junto comigo na Igreja Batista Redenção, que é uma exegese da carta de Paulo aos Gálatas, que trata desse problema dos judaizantes. Seja estrela de Davi, seja circuncisão ou qualquer outro símbolo judaico que queiram trazer para a sua igreja, isso é um problema. O apóstolo Paulo atacou isso veementemente. Então eu quero dedicar esse livro aqui, A Essência do Evangelho de Paulo. A Essência do Evangelho de Paulo, de Marcos Granconato. É uma exegese da carta aos Gálatas que trata desse problema aí dos judaizantes. Ok, na igreja. Reverendo Lucas, a sua dica cultural. A minha dica cultural, ela não vai ser tão específica, mas como eu falei no começo do debate, né, eu repito aqui que, na minha opinião, trata-se de uma questão adiáfora, que você não tem nenhuma proibição, nenhuma obrigação de utilizar esse símbolo. E para a gente entender melhor isso, ou conectado a isso, eu chamo para transitar por outras vias, não somente a teológica, recomendando aqui um estudo de semiótica, na verdade sobre uma concepção simbólica de cultura, entendendo a cultura, entendendo a questão dos símbolos e os seus significados. Então nós temos autores aí como Geertz, que elabora bem um conceito de cultura a partir da concepção simbólica. Nós temos John Thompson, um excelente pesquisador da Universidade de Cambridge, que desenvolve uma concepção estrutural de cultura que afiança a concepção simbólica, mas analisa os símbolos nos seus contextos estruturados. Então aqui, veja, eu tô chamando para fora da teologia, né?
Agora, para dentro da teologia, eu também recomendaria qualquer livro dispensacionalista, porque você vai ver ali conexões, né, extremamente importantes da presença do povo de Israel no processo aí de consumação que Deus planejou. Eu não sou dispensacionalista, só uma observação. Tá certo. Bom, nós vamos então às nossas considerações finais. Eu creio que cabe aí 2 minutinhos de consideração final dos nossos convidados, falando sobre o assunto de hoje, para que eles deem o fechamento, né? O debate, eu confesso que eu não imaginava que o debate ia dar tanto assunto como deu. Então eu já de antemão parabenizo os nossos convidados, que de uma forma bastante excelente trouxeram conteúdos aí que ajudam o nosso ouvinte ao entendimento com relação ao tema de hoje. Então, pastor Isaac, começando contigo, 2 minutos então para suas considerações finais. Bom, gente, eu cumprimento aqui o reverendo Lucas, sempre muito respeitoso. Prazer, pastor. Me perdoa não, a dureza, a firmeza, que ele braveza, que tanto ele me elogiou aí. Mas, gente, você nunca me viu aqui tão enfático, né? O assunto foi bom. Mas, gente, tudo isso daqui serve para você aí, ouvinte, formar o seu entendimento, o que nós falamos aqui acerca dos problemas que a Bíblia trata, e tudo que levantamos aqui. Eu quero ler aqui problema que Paulo estava enfrentando lá nos Colossenses, no versículo 8 do capítulo 2... Diz assim, ninguém os escraviza a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. No cristianismo não é uma religião de símbolos, sejam eles esses para comunicar, só aquela verdade. A nossa comunicação é através da pregação da palavra, pregação da mensagem do Senhor e o que Ele fez por nós na cruz. Você quer usar a cruz como símbolo? Pode utilizar, ela é muito associada. Amanhã vai vir algum incrédulo, algum grupo aí tentando distorcer isso. Pode utilizar a cruz aí. Você quer utilizar o arco-íris? Está lá o símbolo para nós, aquela irmãzinha lá que utilizou o arco-íris pensando no dilúvio, no pós-dilúvio. É um símbolo que está na Bíblia. A estrela de Davi tem esse problema. Nós não temos o significado dela na Bíblia, nós não temos a utilização dela na Bíblia, e ela pode remontar esse problema aí. Tanto o problema de misticismo e superstição, quanto o problema de judaísmo, de judaizar a igreja. Temos esse problema. Então, não utilize a estrela de Davi, não é salutar, mesmo se você for dispensacionalista. Mas, meus irmãos, foi um prazer. Você pode encontrar mais estudos sobre isso lá no site da nossa igreja, www.igrejaredenção.org.br. Nós temos também um canal no YouTube, Igreja Batista Redenção. Você pode me encontrar lá, os meus contatos lá também no site da igreja, e eu espero que todos tenham sido edificados. Maravilha, obrigado, pastor, pela sua participação. Reverendo Lucas, 2 minutos para suas considerações finais. A pergunta do nosso programa é se a estrela de Davi deve ser importante, né, para o cristão, para o uso no cristianismo. É isso? Correto. A estrela de Davi deve ser um símbolo importante para os cristãos? Não. Como eu disse no começo, é a diáfora, ou seja, como o pastor Isaac disse, não tem na Bíblia a descrição dela, como ela, vamos colocar assim, você não tem nenhum texto bíblico que descreve a estrela de Davi. Então, assim como o peixe, assim como a cruz, ela tem o seu uso e ela cumpre o papel do seu uso como símbolo no sentido de transmitir mensagem. No Ocidente, no tempo em que nós vivemos, olhar para a estrela de Davi é lembrar do povo de Israel, é lembrar do povo judeu. Lembrar do povo de Deus se relaciona com a sua fé, cristão? Olha, com a minha sim, porque, como eu disse, a eles foi entregue a legislação, que é vigente. A eles foi entregue o culto, que é vigente. A eles foi entregue as promessas, que são vivas e vigentes. A eles foi entregue a aliança, que é viva e é vigente. A eles Deus se revelou e deles vem a linhagem de Cristo. É evidente que todos esses elementos apontavam, foram aperfeiçoados, esclarecidos e plenificados em seus significados na pessoa de Cristo. No entanto, eu só compreendo a excelência da pessoa de Cristo por meio da história que Deus envolveu em meio ao povo de Israel, ou no meio do povo de Israel, ou através do povo de Israel. Resumindo, se eu tenho um símbolo que me remete ao povo judeu, e se a minha fé se conecta com tantos aspectos, em tantos aspectos com a história do povo judeu, descartar esse símbolo e os seus significados
precisa ser pensado, tem um valor cultural. É importante? Não. Aí depende de você gosta, não gosta, quer usar, não usa. Enfim, é um símbolo como qualquer outro. Ok, suas mídias sociais, pastor? A Igreja Presbiteriana do Alto da Lapa tem um canal no YouTube, o meu canal tá meio devagar lá, vai no canal da Igreja Presbiteriana do Alto da Lapa, toda semana tem publicação de mensagens, pregações, os cultos são ali transmitidos, seja bem-vindo, e daqui a pouco Vida Teológica aqui na Rádio Vida, não saia daí, a gente vai falar sobre antropologia, estamos falando dos elementos constitucionais, hoje vamos falar sobre outra perspectiva, falamos de dicotomia, tricotomia, hoje unidade psicossomática, ou unidade condicional, ou visão holística, enfim, vamos lá. Vamos lá. Muito bom, obrigado pela participação de todos vocês. Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da Vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Bom, queridos, como eu já comentei aqui, eu confesso que eu não imaginei que esse assunto daria tanto pano pra manga, né? Eu falei assim, é um assunto que a gente vai discutir, mas quero ver assunto para 2 horas, né? E na realidade o assunto fluiu com uma excelência muito grande da parte de todos os nossos convidados. Então muito obrigado aí pela participação e pelo acréscimo que todos eles têm nos dado e têm feito através das suas participações aqui. Então eu agradeço a todos os debatedores. Fico feliz pela posição de cada uma vez que nós estamos formando aqui não apenas um local de degladiadores, mas um local respeitoso, um lugar em que a gente está constituindo uma família de amigos, né, de pessoas que convivem, obviamente, com algumas opiniões divergentes, né, cada um pensando de uma forma, mas temos construído um caminho de levar o nosso ouvinte a ser instigado pelo conhecimento da palavra, a ser instigado por viver uma vida plena no que diz respeito às coisas de Cristo. Então, a minha gratidão mais uma vez ao pastor Isaac e ao reverendo Lucas pela participação dos dois e pela colaboração que tem feito com o nosso programa. Com relação ao tema, então, a estrela de Davi, ela deve ser um símbolo importante para os cristãos? Eu diria que, na realidade, se nós analisarmos a fundo, a gente vai ver que as divergências não são tão grandes assim como elas pareceram. Porque, na realidade, todos nós entendemos que há alguns símbolos, como o caso da cruz, por exemplo, do ictus, que acabam nos levando a um pensamento, nos levando a um entendimento sobre algo. O pastor Isaac fez uma colocação aqui que eu concordo com ela em partes, onde ele diz o seguinte: o cristianismo não é uma religião de símbolos. Isso é verdade. No meu entendimento, isso é uma verdade. Mas o ser humano, e aí eu concordo com o pastor Lucas, o ser humano, ele é essencialmente símbolos, né? Na própria Faculdade Teológica Vida, nós fizemos lá o logotipo e colocamos o leão. Né? Então, ou seja, ele é representativo, existem representações que nós acabamos adotando. Então é natural que nós, como seres humanos, que vivemos em uma cultura de símbolos, até uma ouvinte falou que os jovens são mais ligados a símbolos, isso é uma verdade, a gente tem que conviver com eles. Se nós temos que conviver com eles, nós temos que utilizar os símbolos de forma propositiva. Nós temos, por exemplo, eu já tive caso de jovens que foram na igreja e a camisa dele tava com aquela folha de coca. Então tava lá com a folhinha de coca. Não. Maconha eu confesso que eu não manjo desse babado aí. Graças ao bom Deus, não é da minha área. Mas folha de maconha. Então, quer dizer, foi com a folha de maconha. A hora que um viu, falou assim, nossa, mas tá com a camisa de folha de maconha. A gente comentou e falou, nossa, eu nem sabia. Então, na realidade, a gente tem que estar atento a tudo aquilo que a gente veste, porque, queira ou não, o mundo tá aí e vem recheado de símbolos. Se você não tomar cuidado, você vai comprar uma camisa de uma banda de rock e que vem lá com uma estrela invertida, vem com a estrela de 5 pontas e ainda de ponta cabeça. Você vai passar uma mensagem que você não queria, né? Você vai passar uma mensagem de satanista, uma mensagem que você não queria. Então, queira ou não, um símbolo em uma camiseta, um símbolo em uma pulseira, isto ele leva um entendimento para outra pessoa, ele queira ou não, ele acaba passando uma mensagem. É óbvio que a maior mensagem é o nosso testemunho vivo, a maior mensagem é aquilo que nós vivemos, não é só o que falamos, não. Tá cheio de gente que fala bonito, mas que o testemunho é podre. Mas a nossa vida, a nossa essência de vida, esse é o maior testemunho. Mas queira ou não, os símbolos, eles acabam levando uma mensagem. Então uma camiseta escrito Jesus, é um símbolo. Uma camiseta com uma cruz, é um símbolo. Uma camiseta escrito Senhor é meu pastor e nada me faltará, é um símbolo. Um adesivo do ictus no carro, é um símbolo. Você está dizendo ao mundo quem você é. Agora, este símbolo não pode se sobrepor ao seu testemunho de vida. Porque se você tiver esse símbolo, mas o seu testemunho de vida não estiver conectado com isso,
isso, de nada valeu. Você nada mais é do que um fariseu que vive uma vida podre, uma vida que desconecta com o evangelho de Cristo e tá colocando um símbolozinho lá só para dizer que você faz parte de um gueto, faz parte de um grupo. E esse não é o ponto-chave para nós. Agora, os símbolos também não podem, em hipótese alguma, ser utilizados como algo cabalístico. Ah, não, vou usar o Ictus, ou a estrela de Israel, a estrela de Davi, ou eu vou usar a pomba como algo cabalístico. A Deus vai me proteger porque as pessoas vão ver. Aí vira maçonaria, aí vira qualquer outro tipo de coisa que nós somos radicalmente, a Bíblia é radicalmente contra. Então eu creio que o ponto de vista para nós é, simbolicamente, existem símbolos como nós utilizamos em todas as nossas igrejas. Se eu falasse contra o símbolo aqui, eu estava lascado. Porque o símbolo da minha igreja, ele contempla a cruz, o ictus e o infinito, com a ideia de ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, todas as igrejas, eu creio que elas utilizam símbolos. O mais simples acaba utilizando o da cruz, outros mais elaborados colocam uma coisa ou outra, com a ideia de passar uma mensagem, apenas isso, de uma identificação, nunca de algo cabalístico, porque se for, tá tudo errado. Então nós temos que ter equilíbrio em tudo aquilo que nós fazemos. Os símbolos, eles estão aí, vamos utilizá-los com ordem e decência. Agora, se utilizarmos como algo cabalístico ou como, não, vamos judaizar a igreja, aí realmente sou absolutamente contra, radicalmente contra. Se você vai para Israel, tem um amigo que foi para Israel, e aí quando ele voltou, um pastor que caminhava com a gente, ele voltou e falou assim, irmão, vocês não têm ideia. Eu fui lá e a hora que eu encostei nas águas do Rio Jordão, sabe o que aconteceu? Aí todo mundo ficou olhando pra ele, porque poxa, a nossa igreja não é favorável a esse tipo de coisa, né? Ficou todo mundo olhando pra ele, aí todo mundo, o que aconteceu? Ele falou, nada. A água tava geladinha. Ou seja, deu uma pegadinha na gente, uma pegadinha do malandro. Mas na realidade é isso, ou seja, se você for para Israel, esquece símbolo. Se você for para Israel, eu vou para Israel porque eu vou ver onde Jesus passou e aí vai ser um negócio. É uma viagem turística para você conhecer as coisas de Israel. Nada mais do que isso. Se você usar isso como algo cabalístico, aí tem alguma coisa errada. Ok? Feito então as minhas conclusões finais, vamos à nossa Word Cloud, que são as palavras mais citadas pelos nossos ouvintes nos comentários. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui. A nossa Word Cloud de hoje deu o seguinte: a palavra mais citada, consciência. Gostei. Perfeito, consciência individual. A questão do uso da estrela de Davi é consciência individual. É isso aí. Se eu utilizar, estou em pecado, vou pro inferno? Exatamente, não, depende da sua consciência. Não há problema nenhum. Agora, estou usando isso como algo cabalístico. Porque agora eu sou agora eu virei judeu. Aí tem coisa errada, então, mas é consciência. Segunda palavra mais citada aqui, símbolo, é um símbolo. Terceira mais citada, estrela de Davi, que é o tema do nosso debate. Ok? Muito obrigado então pela participação de todos vocês, pastores na tela. Pastores na tela aí, aquele tchauzinho final. Essa é a hora que vocês veem os homens bravos sorrindo, né? Todos sorrindo aí, agradecendo. Muito obrigado então pela participação de todos e até o próximo debate. Você ouviu o Debate da Vida com Cláudio Apolinário. De volta amanhã às 10 da manhã nos 96.5, nas plataformas digitais e no Vida Play.